Alguém realmente está aqui? Pensei, como luzes que existem em dois lugares ao mesmo tempo e que se fixam num só lugar no momento em que tentam observá-las. Talvez eu esteja olhando esse lugar insistentemente, morta ou prestes a morrer. Contudo, como a morte pode ser tão vívida assim? Como a neve que caiu nas minhas bochechas pode permeá-las tão gélida assim? Inspirando o ar, risquei o fósforo. Não pegou fogo. Ao tentar mais uma vez, o fósforo se partiu. Tateei a ponta quebrada, segurei o palito e, ao riscá-lo novamente, a chama surgiu. Como um coração. Como um botão de flor palpitando. Como o bater das asas do menor pássaro do mundo. Escolhi esses trechos para começar a falar dos 100 despedidas justamente porque, na minha visão, eles dão um bom parâmetro do que pode ser compreendido a partir do título do livro. Só que, ironicamente, essas partes estão nas duas últimas páginas do livro. Mas fica tranquilo porque eu tomei o cuidado de evitar as passagens que são possíveis spoilers para quem não leu, para obviamente não limitar a experiência de alguns, e também para focar no que interessa essa análise aqui. De toda forma, vejam que, para começar esse vídeo, eu selecionei trechos que aparecem somente ao final do livro, mas que ao mesmo tempo são os que melhor confabulam sobre o título dele, que evidentemente é sempre a primeira coisa que se lê de um livro. Então, à primeira vista, é possível ter uma ideia da estrutura que a autora escolhe para contar essa história. Uma narrativa que, desde o início, esclarece a ausência de um ponto final e de uma despedida bem definida. I just live every day. I don't seek for my inspiration. I just take a walk and I read books and I meet people. And I just want to live fully. And that's all. Em 100 Despedidas, a gente acompanha a história da escritora Kyung-ha, que às pressas viaja de Seul, capital da Coreia do Sul, para a ilha de Jeju. O motivo dessa ida repentina à ilha, que fica lá no extremo sul da Coreia, é um acidente que uma velha amiga da faculdade, chamada In-song, sofreu enquanto trabalhava. In-song, então, contata Kyung-ha pedindo ajuda, só que de um jeito bem específico. A escritora deve cuidar do pássaro da amiga enquanto ela não recebe alta. Essa ocorrência vem num momento de instabilidade na vida pessoal da escritora, que constantemente passa por episódios de existencialismo como a ausência de um propósito e um projeto para sua vida. Temas esses muitas vezes tratados em seus escritos. Nisso, a protagonista revisita a casa da amiga num trajeto em que rememora a vida de In-song, a dos parentes da amiga e as suas próprias lembranças, todas norteadas pelos atos de crueldade cometidos naquela ilha vários anos antes. Humanidade e natureza são temas recorrentes nos romances da autora sul-coreana Han Kang. Um exemplo claro da associação contínua entre esses temas é justamente o seu livro mais conhecido, A Vegetariana, que aproxima a figura feminina ao desejo de redenção pelo natural. Seria então a libertação a qualquer resquício de condição humana na tentativa de se livrar até mesmo do conceito de libertação. No caso, toda a questão se esconde atrás da máscara do vegetarianismo, dos estereótipos atribuídos à prática, que servem de motor conflituoso na construção de uma divergência interna muito maior. Tanto no pessoal da protagonista, quanto em escala nacional, uma mulher que não corresponde ao que se espera de um humano que não há de ser sendo que isso nunca foi uma opção. Além disso, em obras como Atos Humanos e a mais recente, 100 Despedidas, que é tema desse vídeo, a autora relaciona ficção e eventos marcantes da história de seu país, com o foco do tratamento da condição humana durante esses períodos. A opressão interpessoal, seja física ou psicológica, são os subtópicos que mais interessam a autora nesses dois casos. Portanto, é comum nos textos da Han Kang o debate acerca de como o corpo social reduz o ser humano a uma condição pré-determinada, em que os submetidos buscam incessantemente manter essa limitação própria, custe o que custar. A natureza, no entanto, pode ser tida como exemplo da possibilidade de uma existência que não corresponde a qualquer padrão pré-estabelecido pela humanidade. Disso surgem várias questões. Como se livrar do que te marcou profundamente?
É possível retornar ao momento em que perguntas como essas não eram feitas? Ou qualquer outro tipo de pergunta? Esse momento certeiro de fato existiu? Pode-se dizer que essas são perguntas possíveis que as histórias da Han Kang estimulam. Já deu para perceber a partir dessa breve sinopse que um dos temas principais da história é a memória. Memória essa que assume um sentido amplo ao tratar não somente da reconexão entre essas amigas, como também dos acontecimentos terríveis que mancharam a história da maior ilha coreana. O massacre político de Jeju começou em 1947, depois da polícia coreana matar manifestantes que protestavam contra a presença dos Estados Unidos, a corrupção e grupos pró-japoneses na Coreia. Em 1948, civis se revoltaram contra eleições apoiadas pelos Estados Unidos, temendo a divisão definitiva da Península Coreana. O conflito entre rebeldes, polícia e militares se intensificou durante a Guerra Fria e terminou só em 1954, deixando cerca de 30 mil mortos políticos, milhares de refugiados e uma gigantesca destruição na ilha de Jeju. Muitos detalhes dessa história, no entanto, são bem nebulosos, já que diversos arquivos relacionados ao massacre político passaram por um intenso processo de apagamento histórico. Nisso, muitas vítimas jamais foram encontradas ou sequer reconhecidas como mortes políticas. E é por esse ponto do evento que Sem Despedidas se interessa mais. Antes mesmo de chegar à ilha, Kyung-ha vê, por meio de sonhos recorrentes, as árvores pretas sem folhagens, de galhos contorcidos que se balançam com o vento frio e que de alguma forma lembram a protagonista da fisionomia humana. Chama a atenção dela o jeito como as árvores não emitem um próprio som, como elas não se mexem a não ser que o vento as queira, e o modo que elas marcam tão profundamente a paisagem mórbida daquela ilha. Uma leitura possível dessa relação entre o retrato das árvores de Jeju e os seres humanos é um modo como não há individualidade num cenário de morte como aquele, em que o ser é reduzido à estática da impessoalidade, como se após a morte não houvesse movimento ou até mesmo um som próprio. As árvores de Jeju estão presentes em diversos momentos da história, só que a ironia está no fato de que pouquíssimas vezes elas são o foco dela propriamente. Como se elas sempre estivessem ali, só que pouco lembradas. Uma vez mencionadas, logo no início, as plantas mortas invadem e permanecem no imaginário do leitor, mesmo no lugar de tanta brancura gélida. Mesmo pouco mencionadas, cada vez mais as árvores se tornam presentes, a ponto de se tornarem um elemento central do ambiente na conclusão, por exemplo. A presença delas é quase que intrínseca aos momentos em que a protagonista caminha pela província a céu aberto. A cabeça do leitor está repleta dessas árvores. Ainda mais quando se pensa em Jeju, que de fato está tomada por essas plantas sem espécie definida, sem folha, sem nome e sem vida. Mas não se engane, ainda assim elas existem, tanto nos sonhos quanto na ilha. Ainda sobre sonhos, o livro atinge seu auge quando não há mais uma barreira clara entre ficção, fato histórico e campo onírico, lugar dos sonhos, do surreal. Se é que de fato existiu uma divisão entre eles dentro dessa história. É possível duvidar dessa delimitação a partir do momento que a própria protagonista questiona a coexistência dessas três dimensões. Inclusive, essa é uma pergunta que permeia até mesmo a sua própria existência. Kyung-ha pondera se o que ela presencia a partir de certo ponto é real e não demora muito para que haja um conformismo da parte dela. Mas retomando o que eu disse lá no início do vídeo, na sinopse do livro, a escritora antes mesmo de visitar Jeju já não via um destino claro para si mesma. Mesmo que no início da confusão haja um estranhamento por parte dela em relação aos mundos se chocando, poucas páginas bastam para que a protagonista pare de se questionar tanto. Há uma conformação quanto à ausência de sentido, na falta de respostas e conclusões satisfatórias, o que sempre foi verdade. Nesse emaranhado de incertezas e sem despedidas, a única garantia que a gente tem desde o início da história, lá no título, é que não há um destino para ela. Não há exatamente um projeto de vida, não há uma história clara a ser contada. A vida da protagonista pode ter acabado há muito tempo, talvez até no momento em que essa divisória entre real e fantasioso é quebrada no livro. Mas nunca saberemos exatamente, já que essa resposta nunca foi de fato dada. E agora, sendo o mais clichê possível aqui, ao mesmo tempo que desde o início a gente já sabia que não haveriam de fato despedidas. Outro ponto que me chama atenção em Sem Despedidas são as digressões durante o livro. O
O que a gente chama de digressão na literatura são partes em que a narrativa se distancia momentaneamente do conflito central, para descrever ocorrências periféricas à história. Mas vejam bem que isso não faz com que esses momentos não sejam parte da narrativa em si. Eles podem estar distantes do centro da história, mas seguem sendo história. Por que descrever algo que não está diretamente ligado ao conflito, então? Para isso, são várias as respostas possíveis, e a mais genérica possível seria para efeito de sentido. Um sentido que pode ser o de estranhamento. Mas agora, voltando para o caso, são vários momentos em que a narrativa se dedica inteiramente a descrever os filmes que a In-song produzia na época em que ela e Kyung-ha eram mais próximas. E o livro é bem detalhista nisso mesmo. São coisas que parecem não ter uma ligação forte com a história, como se essas minúcias não fizessem diferença real para o conflito, ao mesmo tempo que esses filmes dizem muito sobre a visão de mundo da In-song, que desde sempre foi um pouco confusa e com o tempo se tornou ainda mais nebulosa. Depois de certo ponto, a narrativa exalta como que os filmes dela se tornaram cada vez mais experimentais, até chegar um momento em que ela decide largar a carreira de cineasta para se dedicar a outras coisas, que eu não vou contar, mas quem tiver interesse vai ver no livro. E por que eu achei tão interessante que o livro se dedicasse tanto a esses momentos de fuga momentânea da narrativa? Eu acho que a digressão, nesse caso, contribui muito não só para que a gente tenha uma boa noção da perspectiva dos personagens, como também na retomada dos temas centrais do livro, como insatisfação, fuga, confusão e tudo mais. Já que a digressão quebra com a linearidade da história e depois a retoma como se nada tivesse acontecido, faz muito sentido usar esse recurso narratológico nesse livro, que trata tanto de inquietude, né? Mas vejam também que esses momentos de fuga momentânea da narrativa não são tratados como estranhos ou algo do tipo. Na real, eles são bem naturais em relação ao ritmo da história. Então há nisso certo conformismo também, como se não fosse necessariamente ruim estar longe por um tempo. Talvez porque a história é sempre de retornar a si mesma, né? Então há uma certeza de que o livro não vai sair de si por muito tempo. A narrativa vai retomar o conflito central porque ela precisa dele para ser uma narrativa, justamente. O que eu quero dizer com isso tudo é que as digressões são muito boas aqui porque o movimento que elas executam representa bem o que elas contam, né? Os filmes que a In-song fazia serviam muito como uma fuga para ela. Assim como, de certa forma, a escrita é pra Kyung-ha, a protagonista. E alinhar isso tudo que eu falei ao histórico terrível da Ilha de Jeju torna tudo ainda mais memorável. Por mais que a história trate tanto de apagamento, de falta de vida e de como isso tudo é tão facilmente aceito por alguns. E, claro, trazer a figura do pássaro branco, cor essa que no leste asiático é constantemente atribuída ao luto, e tanto falar do seu voo pode muito bem ser lida como uma alegoria que aponta pro grande peso que é se libertar de algum jeito, né? Inclusive tem outro livro dela, que eu arrisco dizer que é exatamente sobre o que representam os pássaros no Sem Despedidas, que se chama O Livro Branco. Ele é o meu favorito dela, mas eu vou falar sobre ele em outro vídeo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Nesse canal eu procuro falar sobre literatura e cinema e talvez outros temas no futuro. Então, se você tem interesse nessas áreas ou quer começar a saber mais sobre elas, se inscreve agora e, claro, deixa também o seu like que vai me ajudar bastante. E é isso, até o próximo vídeo.